Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita, e eu peço que se inscrevam no canal, assistam os vídeos, curtam os vídeos e ativem a notificação. Se o vídeo ficar muito longo, aumente a velocidade para 1.5 1.75 vezes mais rápido, que facilita muito, dá para entender o que eu estou dizendo normalmente. Agora eu vou falar um pouco sobre a situação aí do Brasil, em que existem muitas forças que se encontram reunidas para realizar uma campanha de difamação e uma campanha de ódio mesmo contra o Olavo de Carvalho, e os motivos disso e o contexto estratégico, político, cultural dessas ações. Primeiro, né, que, como eu já tinha falado em outros vídeos, existe uma tensão entre os núcleos do governo, no caso o núcleo militar e o núcleo Olavete, que eles falam, tal, que é o pessoal ligado ao discurso de valores. Porque os militares, parece que eles tendem, vamos dizer, a desprezar as discussões e os discursos sobre os valores. E isso até o próprio Olavo já falou, não sei se são as Forças Armadas no geral, pode ser que tenha pessoas das patentes mais baixas e tal, que não siga essa mentalidade positivista, maluca e tal. Só que o fato é que os generais que estão ali sendo mais influentes no governo demonstram claramente a influência desse positivismo maluco. E por que é maluco? Porque eles partem do princípio de que é possível você estabelecer uma discussão política que esteja acima da esfera dos valores, porque eles são tão foda, tão gostosões que eles não precisam de valores para ter orientação política. E quando alguém fala alguma coisa sobre valores, eles acham que aquilo é mera ideologia e desprezam aquilo e falam que você tem que levar em conta apenas as informações técnicas e supra-ideológicas e tudo mais. Mas o problema disso são duas coisas. Primeiro, que não existe discussão política sem valores. Porque se você defende o valor da técnica, o valor da supra, você está tão fodão que está acima do bem e do mal. Se você defende isso, você está defendendo o valor do isentismo. Então isso também é um valor. E qualquer proposta que você faça na esfera da política, você faz uma proposta do que deveria ser tendo em vista uma projeção do bem, de uma situação que representa o bem, em relação àquilo que é uma situação que você observa no momento, que é o que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica, que é você construir julgamentos morais a partir de uma visão do que deveria ser, em função uma visão do que é em função do que deveria ser. E aí você diz o que tinha que mudar o que é. Só que acontece o seguinte, esse processo pelo qual você projeta o que deveria ser, necessariamente tem que estar intrínseco um valor dentro daquilo. E é impossível excluir esse conjunto de valores. Se você tentar excluir, você tentar ser completamente isento, completamente, vamos dizer, superior a qualquer tipo de valor, inevitavelmente você vai adotar um valor de outras pessoas que desenvolveram um discurso ético para fundamentar e incluir naquele sua ação política, achando que você está sendo isento, mas na verdade você está contribuindo com a outra pessoa que incluiu um valor nesse seu raciocínio, porque é inevitável isso. E o que está acontecendo hoje na política com isso? Os militares, né, estão achando que são os gostosões, são os caras que estão acima do bem e do mal. E aí o que eles estão fazendo? Pela análise do Olavo, né, eles estão tentando cortar os laços com os Estados Unidos, com Israel, que são os países aí que eles devem considerar a direita reacionária, a desprezível e tal, e fortalecendo os laços com a China. Então o que acontece? Eles estão servindo o valor do imperialismo chinês, do socialismo chinês, e que com certeza, se você for perguntar para os líderes chineses, eles não vão dizer que eles são isentos, que eles estão acima de qualquer ideologia, pelo contrário, vão dizer que eles apoiam a ideologia marxista e comunista e tal, apesar de eles terem adaptado, e a ideologia do imperialismo e da expansão islâmica. Se você chegar para
pro rei da Arábia Saudita e tal, você fala, olha, você não tem ideologia, não tem valores? E não, meus valores são a religião islâmica. Então o que acontece? Quando você tenta fazer uma ação política baseada num discurso neutro de valores, você acaba inevitavelmente permitindo que um valor externo entre naquele seu discurso neutro e se aproveite dele. Né, uma entrevista do Olavo com um aluno, que depois eu posso tentar colocar na descrição essa entrevista, que o Olavo falou que ele desistiu do Brasil e não vai mais opinar. Ele falou, vocês venceram, vocês conseguiram o que vocês queriam e eu não vou me meter mais, então vou deixar o Brasil se ferrar. Já que vocês não fizeram, o Brasil que se vire com vocês, eu não vou fazer mais nada. Porque qual que é a ideia do Olavo? A ideia é que, na verdade, o Santos Cruz, que agora parece, não entendi, não me informei direito, porque eu estou tendo que estudar e tal, então tá difícil me informar adequadamente, mas pelo que eu vi, ele vai acontecer alguma mudança lá que ele vai aumentar muito os poderes e ele vai ser muito influente e tal. E tinha um boato que o Bolsonaro ia demitir o Santos Cruz, mas não parece confirmado, parece que o Bolsonaro está dando cada vez mais moral para o Santos Cruz, que é o cara que mais está empenhado em difamar o Olavo, esculhambar o Olavo. Aí o Olavo falou que essas difamações e esses insultos que dirigiram contra ele foram propositais para ele reagir e para, nessa reação do Olavo contra o general que deu apoio a eles, que foi o Vilas Boas, que o Olavo chamava de Vidas Boas, ele respondeu para defender o Santos Cruz, e nessa resposta o Olavo respondeu qualquer coisa lá, que eles estavam se escondendo atrás de um homem doente. Aí eles fizeram esse fato do Olavo ter respondido que eles estavam se escondendo atrás de um homem doente um grande insulto, uma atitude inaceitável do Olavo. Quando na verdade ele só estava dizendo, não, eu não vou responder porque ele está na cadeira de rodas, está doente, então eu não vou discutir com um cara que está numa situação dessa. Ou seja, ele estava ele estava só dizendo que ia se recusar a discutir porque achava que ele não estava em condições, não tinha nenhum insulto, nenhum deboche, nem nada. Ele só falou isso em respeito até, uma demonstração de respeito à situação que o cara está passando. Mas aí o que a mídia e os generais e o pessoal que reverberou isso falaram? Eles falaram que o Olavo estava insultando um homem doente, um cara, não sei, uma situação daquela e tal, então porque o Olavo era maluco. E aí usaram isso para, vamos dizer, colocar um rótulo no Olavo, de cara que era o grande, que estava insuflando a revolução, insuflando a instabilidade do país, e não sei o quê. E é engraçado, né? Porque por um lado eles falam, olha, o Olavo é um astrólogo, ninguém liga porque ele fala, ele é um maluco aí e tal. Por outro lado eles falam, não, ele está sendo o grande responsável pelo problema do Brasil, não sei o quê. Eu já vi comentários no Facebook e textos e tal falando que o Olavo é o câncer do Brasil, que todos os problemas do Brasil e da política são graças ao Olavo. Aí então, porra, ou vocês decidem, ou ele é um cara insignificante, um velho maluco e tal, ou ele é um cara influente pra caramba. E outra coisa é que, assim, se o Olavo é o câncer do Brasil, é o grande fonte de todos os problemas no Brasil, o que está implícito nesse discurso? Está implícito que tem que... como que você vai resolver isso? Ou amordaçando o Olavo ou assassinando ele. Então é um discurso de ódio contra o Olavo, que está sendo banalizado, inclusive sendo considerado uma manifestação de bom senso. Olha, se você odeia o Olavo, se você acha que seria melhor para o Brasil que um homem morresse, que o Olavo morresse, você está tendo bom senso, você é uma pessoa esclarecida e tal. Se você defende, mesmo que você não defenda abertamente, se no fundo você acha que o melhor para o Brasil seria amordaçar o Olavo ou dar um tiro na cabeça do Olavo, então você está sendo uma pessoa sensata, consciente, esclarecida, porque esse cara aí realmente só está querendo incendiar o país, colocar fogo, quando na verdade ele é um cara que está ali dando as opiniões dele, um cara que está dando as suas opiniões, que é muito improvável que ele tenha uma influência direta nos membros do governo, porque várias ações do governo ocorreram em contradição com o que ele falava. Para um cara que está ali dando as suas opiniões, por que é tão absurdo, gera tanta indignação, tanto ódio mesmo, que gera um ódio ao Olavo muito maior
do que o ódio que o pessoal da direita tem pela esquerda. É o ódio que a galera progressista ou de esquerda e tal tem pelo Olavo. E gerando esse discurso de ódio simplesmente pelo fato de um cara estar ali dando suas opiniões. Isso é uma coisa muito esquisita. Mas outra questão em relação a isso é que o Olavo falou: olha, vocês venceram, vocês queriam fazer o quê? Uma campanha de difamação para me insultar e para me tirar do debate público, me desautorizar e me tirar do debate público para vocês pegarem e ocuparem o cargo aí e conseguirem se infiltrar no governo e impedir que o governo fosse direcionado aos valores conservadores cristãos que foram responsáveis pela eleição do Bolsonaro. Vocês querem fazer o Bolsonaro criar um governo que esteja separado desses valores fundamentais que permitiram a eleição dele e que aí fazer os militares voltarem ao poder, voltarem a fazer a estrutura lá da época da ditadura com uma máscara democrática. E ele falou: vocês conseguiram isso, então eu desisto, eu vou me retirar. Mas acontece o seguinte: como eu já disse, toda discussão política tem implícito os valores éticos baseados em alguma filosofia. Então, se os militares estão querendo fazer um governo isento, um governo, uma estrutura vazia de conteúdo ideológico, o que eles estão fazendo? Na verdade, eles estão possibilitando que seja inserido nessa estrutura um valor ideológico que eles não sabem qual é. E qual que vai ser? Com certeza vai ser a esquerda, porque a esquerda já fez isso. A época de 64 até 85 e tal, foi a mesma coisa. Existia uma estrutura do governo que supostamente era sem ideologia nenhuma, que estava acima de qualquer ideologia, porque eles eram os fodões e tal. Então o que eles fizeram? Ilegalizaram e caçaram os direitos políticos tanto da direita quanto da esquerda. Eles acabaram com a liderança conservadora, dificultaram todos os caminhos para se desenvolver uma liderança conservadora. Então o que acontece? A esquerda, que já tinha experiência em agir na ilegalidade, agir através de propostas de, vamos dizer, revolução sutil, de indução comportamental sutil ao longo de décadas, eles tinham essa proposta. E os conservadores, o que tinham? Os conservadores, coitados, foram apostar na democracia, foram apostar no debate aberto e democrático. Então eles não têm essa malandragem, essa, vamos dizer, inteligência de bandido dos esquerdistas de saber agir na ilegalidade, fazer um projeto para depois de não sei quantas décadas eles chegarem no poder. Então no final quem se ferrou foi os conservadores e o único resultado do regime militar foi ter acabado com a liderança de direita que existia no Brasil, criado um edifício de administração pública vazio que depois foi entregue para a esquerda. Então a única ação dos militares foi enfraquecer a direita e fortalecer a esquerda. Então a gente já sabe no que vai dar. Um discurso vazio de conteúdo ideológico sempre vai favorecer alguém, e nesse caso vai favorecer a esquerda. Mas, por outro lado, o que acontece? A força de um discurso político, que eu já expliquei, que está sempre ligado ao discurso ético e discurso de valores baseados em alguma perspectiva filosófica, a força desse discurso político, que depende da filosofia, depende de um respaldo intelectual. E, independente da força daquele projeto político naquele momento, se ele tiver o respaldo intelectual, é inevitável que ele, uma hora ou outra, ele vai triunfar, se ele tiver o fundamento intelectual melhor que o outro. A prova disso, concreta na nossa realidade, foi a própria situação do Olavo de Carvalho. Isso que o Olavo está falando agora, que ele está sendo perseguido e tal, que ele vai se retirar, isso ele já está sofrendo desde os anos 90. Desde 2000 e pouco, dava um espacinho para ele no Globo e tal, mas depois retiraram e sempre perseguiram e tentaram calar a boca dele. Mas o Olavo tinha o domínio da área intelectual, ele tinha, vamos dizer, uma superioridade nos recursos intelectuais, na fundamentação do pensamento dele. Então, como ele tinha essa superioridade, uma hora ou outra, as ideias e os outros não tinham, eles tentaram fugir do debate com o Olavo na esfera das ideias e eles tentaram, vamos dizer, contornar essa influência do Olavo, sufocando ele e tomando conta dos cargos públicos e vamos dizer, da influência política, de uma movimentação política dos militantes.
E o que aconteceu? No final, as ideias do Olavo acabaram com a esquerda e resultaram na eleição de um cara que era abominável para a esquerda. Então, assim, um cara que tem a superioridade intelectual, tem um horizonte intelectual maior que os outros, só dele escrever os livros, expor suas ideias de alguma forma, nem que leve muito tempo, uma hora ou outra as ideias dele vão predominar sobre os outros que não conseguem ter a superioridade intelectual. Então esse caso aí do Santos Cruz, dos militares que acham que eles são os fodões, porque eles conseguiram uma estratégia para chegar no poder e tal, ocupar os cargos, acontece o seguinte, que o poder de verdade não tem a ver com a ocupação dos cargos, ele tem a ver com um processo dialético abrangente que inclui, além da ocupação dos cargos, mais importante que a ocupação dos cargos, a formação da visão de mundo dos agentes políticos, a formação da base da visão de mundo dos agentes políticos. E é isso isso no final que vai possibilitar a manutenção de um governo. Se o governo chegar lá, mas não tiver militância nenhuma, não tiver ninguém que acredite naquele governo, como por exemplo, sei lá, o Collor, ele vai ser retirado facilmente. E por outro lado, quando o governo chega no poder, mas tem um apoio de intelectuais, de pessoas que influenciam diretamente a raiz da visão de mundo de outras pessoas, que criam um discurso filosófico, um discurso de visão de mundo que vai influenciar outras pessoas, como no caso do PT, esse partido consegue se perpetuar no poder com muito mais, vamos dizer, solidez, que tiraram a Dilma no final, mas foi um sacrifício, foi difícil pra caramba. Então até para terminar um governo desastroso foi uma coisa difícil. Então quando o partido tem quando o grupo político tem esse contexto e essa solidez, eles conseguem chegar no poder e se manter de forma consistente. Então, no final, toda a ação política depende das discussões dos intelectuais, que às vezes os agentes políticos não têm a menor ideia do que os intelectuais estão falando, mas tudo depende deles. Então, se o cara, eu triunfei aqui porque eu consegui ocupar um cargo, que eu vou exercer influência e tal. Não, porque, na verdade, o que define as disputas na política são as formas como os agentes enxergam o mundo, que são delimitados pelos filósofos. Não é ocupar um cargo aqui e um ali. Então os militares, esse pessoal aí que quer ser malandrão e tal, e como o Temer, por exemplo, o Temer era um mestre do jogo político e tal, mas o que acontece com o Temer? Não tinha projeto ideológico, não tinha projeto baseado em valores sustentando o governo dele, e mesmo depois que ele saiu ele foi preso, se ferrou. Então o que sustenta o governo não é a malandragem para você ocupar um cargo, é o projeto cultural, ideológico, filosófico, o discurso na esfera dos valores que fundamente aquilo que esteja enraizado na sociedade. E o Olavo está fomentando isso com seu grupo de alunos, que é o grupo de formação assim, intelectual mais relevante do Brasil. E parece, por muito tempo eu fiquei insatisfeito com a produção dos alunos do Olavo e tal, achava que eles só repetiam o que o Olavo falava e não acrescentavam nada e tal, estava insatisfeito com isso. Mas agora aparece Flávio Gordon, tem esse Ronald Robson, que eu não li ainda, mas parece que a obra dele é importante como explicação da filosofia do Olavo. Então tá melhorando e é isso que importa. Por exemplo, o caso é a mesma coisa que o caso do Sócrates. É a diferença do poder e autoridade. O poder, ele tem que estar aliado a uma fonte de autoridade maior, que vai legitimá-lo. Se ele não estiver aliado a essa fonte de autoridade, ele vai se esvair rapidamente. No caso, por exemplo, do Sócrates, ele representava a autoridade, do conhecimento. Então, na época, qual o poder que tinha o Sócrates? Não tinha poder nenhum, tanto que ele foi condenado à morte. No entanto, depois que ele morreu, que foi assassinado, a filosofia dele delimitou toda a filosofia dos 1000 anos posteriores. Porque hoje as pessoas são contra o Sócrates, só que durante toda a Idade Média as pessoas seguiam o platonismo e o aristotelismo, que são baseados no Sócrates. Então Sócrates não tinha poder nenhum na época, tanto que ele foi morto, mas a filosofia dele foi a base da filosofia que foi desenvolvida nos milênios seguintes à morte dele. Então isso que é autoridade. Então, se vocês acham que o mais importante é ter um cargo público, ter a presidência, não sei o quê, e ter o poder temporal,
É óbvio que não. O mais importante é você ter um discurso filosófico que vai criar a visão de mundo de outras pessoas. E esse fato de várias pessoas terem uma determinada visão de mundo é o que vai possibilitar a manutenção, eventualmente, de poderes políticos temporais. E se esses poderes forem contrários a essa forma de visão de mundo, eles vão sair. A prova disso é a própria esquerda. O Lula tinha o poder temporal ali, a Dilma, etc. Mas o que eles fizeram só foi possível graças ao trabalho do Karl Marx, do, do da Escola de Frankfurt, Jorge Lukács, sei lá, até do Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, pessoal aí da esquerda até brasileira. Então, o projeto de poder da esquerda só prosperou por causa da base intelectual. Então, se esse projeto de poder do Bolsonaro fracassar e retirarem ele e retirarem toda a influência da direita conservadora possível no governo dele, se isso fracassar, pelo fato do Olavo estar criando um grupo de estudantes, vamos dizer, está formando a possibilidade da difusão de uma determinada visão de mundo entre seus alunos e entre outras camadas da sociedade que são influenciadas pelos seus alunos, o Olavo é que tem autoridade, de fato. São os intelectuais, as pessoas que delimitam o horizonte da visão de mundo dos outros é que tem autoridade. E eu acho que esses esforços da mídia, dos militares da mídia, de querer menosprezar e ridicularizar o Olavo, são, na verdade, demonstrações de impotência. Porque o Sócrates também foi desprezado, humilhado na época dele, etc. E ele conseguiu, no final, influenciar a filosofia dos 2000 anos seguintes. Foi não só influenciar, mas foi a grande pilar da filosofia dos 2000 anos seguintes. Então, se você não consegue confrontar alguém na esfera intelectual, na esfera argumentativa, filosófica, o que acontece? Só resta as pessoas quererem fazer piadinha, quererem ridicularizar a pessoa, para excluir, para fazer que ela perca a influência pessoal sobre os outros e fazer que as ideias dele diminuam a influência por causa disso. Mas isso é uma vitória, é um ouro de tolo. É uma vitória que na hora ali você pensa, porra, eu consegui ostracizar a obra do Mário Ferreira dos Santos, o Olavo e tal, então a gente ganhou a briga. Só que na verdade não, porque a esfera intelectual você não ganha a partir daí, não ganha ridicularizando alguém, debochando, procurando excluir aquela pessoa dos círculos de discussões. A única forma de se ganhar na esfera intelectual é tendo realmente superioridade, é demonstrando a sua superioridade em relação à visão de mundo a visões de mundo opostas. Se não faz isso, não vai vencer. E no caso do Olavo, ainda que consigam excluir a influência do Olavo totalmente da esfera política, dos cargos públicos, etc. Ninguém indicado pelo Olavo ocupe nenhum cargo público. Ainda que consigam fazer isso, que consigam transformar o Brasil no entreposto comercial da China, como ele falou, na verdade a autoridade vai ser do Olavo. Enquanto eles não pegarem e confrontarem as ideias do Olavo e superarem, e o Olavo conseguir confrontar e superar as ideias dele, a autoridade vai continuar sendo do Olavo para as próximas gerações. Então espero que vocês entendam isso. Muito obrigado.